Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como anunciado ao começo da missa, nós temos o quarto domingo da Quaresma, que é o domingo de descanso das penitências quaresmais. Lembre-se, essa disposição da igreja é um reflexo do coração paternal de Deus. Nós dizemos que a igreja é a Santa Madre Igreja. A igreja, ela não é simbolicamente uma mãe, senão que realmente uma mãe, e ela atua como tal. O Salmo 102 diz: assim como um pai tem compaixão de seus filhos, da mesma maneira, Deus se compadece de nós porque sabe do que estamos feitos. A igreja sabe do que nós estamos feitos. Estamos feitos de barro, nós não aguentamos muito. Então, o que a igreja promove no dia como hoje, que vem antecedendo os próximos 2 domingos, que são domingos mais árduos de viver, um dia de descanso. Depois de hoje, já entramos cada vez mais próximos às considerações da Sagrada Paixão de Nosso Senhor. Mas, o domingo de Letai, como a mesma liturgia promove, é um domingo de alegria. Mas ainda estamos de cores penitentes, que em realidade poderiam ser as cores rosadas, mas como não temos, estamos de viagem, pode ser celebrada a missa de hoje de roxo. Mas imaginemos que nós tivéssemos os paramentos das cores exatas do dia de hoje, as cores rosadas. O que é o rosa? A mistura de roxo com branco. Isso simboliza que nós, prevendo os méritos de Nosso Senhor, prevendo a sua ressurreição, já começamos uma espécie de comemoração, mas ainda devemos passar pelas considerações da Sagrada Paixão de Nosso Senhor. São Paulo começa a missa de hoje, começa a parte das leituras da missa de hoje, lembrando que é uma grande coisa o fato que a nossa liberdade é a liberdade com que Cristo nos liberou, com que Cristo nos resgatou. Muitas vezes nós tendemos, e isso é uma coisa muito ruim, mas muitas vezes nós tendemos a catalogar a religião como uma série de coisas que não podemos fazer. Inclusive, os ímpios, para convencer alguém de abandonar a religião, dizem isso mesmo. Os senhores não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. Nós somos livres com a liberdade com que Cristo nos resgatou. Quando alguém vier dizer para algum dos senhores, principalmente os jovens, vocês não podem fazer isso, respondam com a mesma firmeza: e você pode deixar de fazer isso? Não pode ir numa boate, não pode ir numa casa de má fama, não pode ir nisso, não pode ir naquilo. Tá, e você pode deixar de fazer isso? Não, porque eles são escravos. Quem comete o pecado, diz Nosso Senhor, é escravo do pecado. Quem combate o pecado, quem luta contra ele, esse realmente é livre, porque nós escolhemos, pelos méritos de Nosso Senhor, claro, não por uma iniciativa somente pessoal, mas pelos méritos de Nosso Senhor, nós evitamos todas essas coisas. Então lembre-se, nós sim que somos livres. E as limitações que nós temos é para evitar o mal. Porque é semelhante àquele absurdo dos muçulmanos que dizem que se Deus pudesse pecar, Ele faria. Ele é tão onipotente que se Ele quisesse, Ele faria. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo metafísico. Porque precisamente Deus não pode pecar porque Ele é perfeitíssimo. Mas isso não é uma falta. Não é uma coisa que lhe falta a Deus. Não é uma limitação. É uma graça, uma coisa maravilhosa. Nossa Senhora não podia ter escolhido pecar? Isso é uma coisa boa? Isso não é uma coisa ruim?
Então, quando nós escolhemos não pecar, não estamos perdendo algo, estamos ganhando. Estamos atuando essa liberdade com que Cristo nos liberou. E considerando mais de perto esse ato grandíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, de morrer por nós na cruz, vamos considerar as palavras de Cristo na cruz. Nosso Senhor, durante a sua agonia na cruz, proferiu 7 palavras. Nós as consideramos durante, ou deveríamos fazer, durante a oração da Via Sacra. Lembrando que a Via Sacra, mesmo que seja no ambiente doméstico, tem indulgências incalculáveis. A primeira coisa que faz nosso Senhor, estando pendurado da cruz, é pedir perdão por aqueles que o colocaram ali. O amor aos inimigos é precisamente o que caracteriza o amor perfeito. Por quê? Quando nós temos aquele amparo dos sentimentos para praticar a caridade, é verdade que é mais fácil. Mas nosso Senhor mesmo disse, se nós amamos somente aqueles que são os nossos amigos, que fazemos demais. Mas se nós amamos os inimigos, aí sim nós provamos que o nosso amor é verdadeiro, porque nós não amamos o inimigo por ele. Isso seria um absurdo, além disso, filantropia. Nós amamos por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a mim mesmo. Porém, o amor ao inimigo não é um amor idiota. Nosso Senhor não desceu da cruz para dar um abraço a Caifás. Nós devemos sim perdoar de todo o coração, mas o perdão tem que ser racional. Ninguém está deixando de amar alguém com verdadeira caridade se impõe algum castigo. Se alguém me roubar a carteira 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, eu estou no meu direito de guardá-la. Ah, não está me perdoando? Sim, tem todo o meu perdão, mas eu também não sou besta. A severidade nem sempre é contrária à caridade. E nosso Senhor demonstrou isso fazendo um chicote ele mesmo com as suas mãos e tirando os vendilhões do templo. Foi um ato de falta de caridade? Claro que não. Amando a Deus, amando o seu Pai, honrando a sua casa. Então lembre-se, a severidade nem sempre vai contra a caridade. E por isso mesmo nós devemos corrigir os nossos filhos. Porque se nós não educamos na infância, até mesmo com um pouco de severidade, perdemos para o resto. Então lembre-se, o amor aos inimigos deve ser observado, porque senão a gente não tem uma parte da lei que nós não observamos. Deve ser observado, mas com a razão, iluminada pela fé. Depois nosso Senhor resgata a São Dimas. São Dimas reconhece o seu pecado, reconhece aquele castigo, mas pede ao nosso Senhor o perdão do seu pecado. Vejam só que momento tão extremo. A crucificação era uma pena capital para os piores. Por isso os judeus quiseram tanto que nosso Senhor morresse assim. Então aquele homem, São Dimas, merecia estar ali. Era um ladrão. Só que ele reconhece a sua baixeza e não desespera da misericórdia divina. Não desespera do tamanho do amor de Cristo e pede a salvação. Ele pede, lembre-se de mim quando entres no teu reino. E nosso Senhor atende aquela oração, mesmo no suplício, mesmo merecendo. Então vejam só, nunca desesperem nem da própria salvação, nem da salvação dos seres queridos, dos seres próximos. Nós sabemos que o inferno está cheio, mas não sabemos cheio de quem. Temos a certeza somente de um, que é Judas. Porque a condena foi feita por Cristo em vida. Teria sido melhor que ele não tivesse existido. Mas os demais, não podemos desesperar da salvação de ninguém. Uma vez, na sua igreja, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, encontrou-se com uma mulher que estava desesperada, chorando de maneira muito amarga pelo seu marido que tinha se suicidado. Pulou de uma ponte. E São João, como tinha aquela graça
de ver as consciências, ele chegou no ombro dela e disse: não chore tanto, entre a ponte e a água ele se arrependeu, mas passará muito tempo no purgatório. Então lembre-se, não existe pecado que seja maior que a misericórdia divina, é um absurdo isso. E quando alguém cai no pecado contra o Espírito Santo, não é porque Deus tem um limite de perdoar aquele pecado, senão que a alma já não quer mais o perdão. Isso ocorre naquelas almas que não combatem o pecado. Deixam acumular pecados sobre pecados sobre pecados e ficam ali, engessados. Como Anás e Caifás, como um Judas, que pecaram sim contra o Espírito Santo. Depois, Nosso Senhor nos deixa o grandíssimo testamento da maternidade divina. Nossa Senhora começou a ser a nossa mãe na cruz? Não. Nossa Senhora começou a ser a nossa mãe espiritual quando ela disse: fiat voluntas tua. Quando ela aceitou ser a mãe de Cristo, porque ninguém é mãe da cabeça e não é mãe do corpo. Nós estávamos em Cristo quando Cristo nasceu. Somos o corpo místico de Nosso Senhor. Nossa Senhora é mãe de Cristo, mãe natural de Cristo e mãe espiritual nossa. Mas a promulgação dessa maternidade, Nosso Senhor fez quando Ele nos liberou, quando Ele nos libertou. Desde o alto da cruz, em primeiro lugar, Nosso Senhor observa os mandamentos. Prestem atenção às crianças. O mandamento que Cristo observou desde o alto da cruz: honrar pai e mãe. Nossa Senhora é uma mulher de aproximadamente 50 anos. E Nosso Senhor deixou a São João jovem, forte, poderia cuidar de Nossa Senhora, que tivesse atenção para com a sua mãe. Não a quis deixar sozinha. Lembre-se, vejam só, é Deus mesmo cuidando da sua mãe por meio de um homem. Muitas vezes a gente pensa: Deus vai me ajudar a curar dessa doença, então eu vou parar de atender a medicina. É um absurdo. Porque muitas vezes Deus nos ajuda pelas vias naturais. E é claro que acontece isso. Não obriguemos a Deus a fazer um milagre sempre. Isso é tentação de Deus. Por acaso Cristo não poderia mandar aquelas mesmas 12 legiões de anjos para cuidar da sua mãe, que é a rainha de todos eles? Mas Nosso Senhor, como tem um amor discreto, carinhoso, mas discreto, deixa São João observando o quarto mandamento, o mandamento das crianças, principalmente. E também, Nosso Senhor entrega para toda a humanidade, na pessoa de São João, Nossa Senhora, como nossa mãe espiritual. Lembrando, ali foi a promulgação, porque Nossa Senhora, como é mãe da cabeça, também é mãe do corpo. Depois Nosso Senhor diz que tem sede. Nosso Senhor diz que tem sede. Sede de quê? Se quando deram para ele de beber, ele cuspiu. Ele não quis tomar. Diga-se de passagem que aquele líquido era um líquido anestésico. Afrouxava um pouco o sistema nervoso e doía menos. E Nosso Senhor não quis aliviar a sua dor. Ele quis aceitar absolutamente tudo como lhe enviava o Pai. Então, de que sede falava Nosso Senhor, se não da nossa salvação? Essa era a sede que Nosso Senhor tinha. Isso nos traz à memória um fato que nós encontramos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, quando Nosso Senhor está indo para Jerusalém e o evangelista marca um detalhe muito delicado do amor de Cristo, que ele se adiantava a todos os demais. Ele que sabia quanto padeceria, ia na frente, a passos largos, correndo, com pressa. Para quê? Para ser aclamado rei? Não, se ele fugia quando queriam aclamá-lo rei. Para morrer por nós na cruz. Essa era a sede de Nosso Senhor. E nós temos sede da nossa salvação. Ele que não guardou para si uma gota de sangue. O sangue que representa a vida. Sangue representa a vida. Na Sagrada Escritura, falar de sangue é falar de vida. Ele não reservou para si nem uma só gotinha. E assim nós devemos pagar a Nosso Senhor, porque Ele tem sede da nossa vida, da nossa salvação. Isso é o que movia a Cristo a ter essa sede tão ardente. Depois, Nosso Senhor vai dizendo que as coisas vão se consumando.
tudo ia se consumar. O que é isso? Que era consumatum est. O que quer dizer que as coisas se consumavam? Quando Adão e Eva cometeram o gravíssimo pecado original, ali mesmo, Deus, nosso Senhor, prometeu que enviaria um Redentor. A tua geração esmagará a sua cabeça. A promessa do Salvador, o chamado proto-evangelho. Só que para chegar a esse termo, o mundo teve que esperar muito tempo, 4.000 anos, com profecias, com leis preparatórias, com todas as coisas que deveriam preceder a plenitude dos tempos. Mas ali, desde o alto da cruz, onde Nosso Senhor disse que quando ele estivesse suspenso, ele atrairia tudo a si, aí Nosso Senhor disse, tudo está consumado. Tudo que Deus pôde fazer, vejam só o que significa. Tudo que Deus pôde fazer para a nossa salvação, Ele fez. Não faltou nada, absolutamente nada. Deus poderia ter feito até isso. Não. Ele se entregou por inteiro, por completo. Não faltou nada, tudo estava consumado. O que é essa consumação? A divindade se consome em amor por nós e morre por nós na cruz, de uma maneira tão dolorosa, tão ignominiosa. Isso é o que foi consumado, o amor de Deus, que estava ansioso, esperava morrer por nós, salvar as nossas almas, assim como um pai que está desesperado para ver o seu filho sair do perigo. E aí ele tem aquele alívio quando o filho já não está mais em perigo. Um alívio de nosso Senhor na cruz não era um alívio por Ele mesmo, um alívio por nós. O que eu tanto desejava, o batismo que faz arder a minha alma, já está acontecendo. Vejam que amor delicado de nosso Senhor. E por último, nosso Senhor entrega o seu Espírito. Nosso Senhor, Deus e homem verdadeiro, sempre digo que como Deus não lhe falta nada, mas como homem também não lhe falta nada. Homem perfeitíssimo. Homem não é corpo, homem não é alma, homem é alma e corpo. Então ele não quis oferecer somente o seu corpo, senão também a sua alma. Porque ninguém matou Cristo. Ele entregou a sua vida. Ele entregou a sua vida. Teria sido absolutamente suficiente a agonia do outro para tirar a vida do nosso Senhor. Porque foi uma dor grandíssima. A flagelação, a coração de espinhos. Nosso Senhor estava sem sangue praticamente quando estava subindo o Calvário. Ele entregou a sua vida. Então, ele entrega todo o seu ser humano. Não somente o corpo, mas também a alma. E parece que terminaríamos assim, mas não. Porque nosso Senhor não é uma pessoa que quer agradar a todos de maneira coletiva, não. Ele quer ir a cada um. Imaginem que o pai de família que vai viajar e volta para casa, depois de muito tempo, cumprimenta os filhos de longe e dá por satisfeito essa saudação. Assim, em conjunto. Não. Um pai carinhoso vai a cada um dos filhos. E assim como nosso Senhor crucificado, sacrificado, vem a cada um de nós na Eucaristia. Não bastou a Cristo morrer numa cruz, senão que Ele se entrega nesse mesmo sacrifício a cada um de nós. Ele se entrega todo, absoluto, toda a sua substância, toda a sua essência, ali, naquele sacramento. De trás do véu do sacramento nós recebemos a divindade completa. O que mais Deus pôde fazer para conquistar as nossas almas que Ele não fez? A gente só tem que se entregar. A gente só tem que se entregar à vida da graça. A gente só tem que amá-lo sobre todas as coisas. Que é simplesmente devolver com a mesma moeda, que Ele não aceita a outra. Então, lembrem-se, essa é a alegria do dia de hoje. Se a igreja diz, alegremos o nosso dia, descansemos das penitências carismáticas, temos a vergonha na cara de ter do que descansar. Porque ninguém descansa do que não está cansado.
E pelo menos, se nesse dia a gente vai falar, poxa vida, não tendo que descansar, lembremos de que a quaresma continua daqui para frente. Então no dia de hoje, esse é o motivo da alegria. Esse é o motivo. O amor de Deus. Como Deus nos amou e, como diz São João no seu Evangelho, nos amou até o fim. Não podia mais inventar nada para demonstrar o seu amor. Tudo que Ele pôde fazer por nós, Ele fez. Então, tudo que nós podemos fazer por Deus, nós devemos fazer, e que essa graça nos seja concedida por meio da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria Puríssima. Senhor, concedida. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em todos os lugares que eu estou indo agora na época da quaresma, eu estou fazendo a propaganda deste livro. Não vendo, tá? É só a propaganda do livro mesmo. Hoje Mercado Livre, estante virtual, até PDF. A Paixão do Senhor, Padre Luiz de la Palma. É um padre jesuíta espanhol. Ele faz ali todo um relato sobre a paixão de Nosso Senhor. E eu gosto de rezar, de ler em cada um dos lugares onde eu vou, a parte que, questão de gosto, né? Que mais devoção me causa de todo o livro. Recomendo absolutamente para a época da quaresma. Não falta, 20 dias para a Páscoa ainda. É um livro pequeno, que uma semana, quem sabe, a gente consiga ler. Mas é maravilhoso. O capítulo é o capítulo da despedida de Nosso Senhor e sua mãe. Nós estamos falando, colocando aqui na linha do tempo, na Quinta-feira Santa. O livro se divide em 4 partes. O Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e ali a ressurreição. Bem, a Virgem Maria conhecia a razão pela qual o Filho de Deus tinha feito homem nas suas entranhas. Sabia que era para remir os homens e que, por isso, sofreria um tormento cruel e derramaria o sangue na cruz. Sabia pelo que tinha lido e meditado na Sagrada Escritura, ainda antes de o Filho encarnar. Sabia também pela profecia do velho Simeão, quando ela e José apresentaram Jesus no templo, e além disso, soube, graças às frequentes conversas que tinha com seu filho. Naquelas longas conversas a sós com ela, Jesus explicava a Escritura e mostrava a necessidade de padecer antes de entrar na sua glória. O Senhor avisou várias vezes os discípulos, e com muito mais razão, avisou sua mãe, porque nela, com certeza, encontraria consolação e descanso. Os discípulos não entendiam o mistério e o Senhor não encontrava neles consolo. Na primeira vez que anunciou, quiseram convencê-lo de que não devia padecer. Assim agiu Pedro. Quando voltou a anunciar a sua morte, já próxima, os apóstolos viram que o Senhor tinha disposto a padecer e não havia mais esperança de o impedir, e assim ficaram tristes e assustados. Depois, quando rezavam no Horto das Oliveiras, e eles estavam prevenidos e repetidamente avisados, ao vê-lo naquela agonia, e que procurava a consolação deles, encontrou-os adormecidos pela tristeza. O Senhor não podia encontrar neles descanso. Umas vezes, tinha que repreender o zelo imprudente. Outras, animar a debilidade do seu coração. E outras vezes, tinha que exortá-los com a sua doutrina e fortalecê-los contra a tentação. Se apesar disso, o Senhor insistia em confiar-lhes a sua dor e buscar alívio onde não encontrava nada, como não faria com a sua própria mãe? Com Maria, podia revelar as suas preocupações e tristezas, porque nela encontrava consolação. Contaria as calúnias e as invejas, o ódio e a perseguição que vinha sofrendo. Revelaria, contudo, como tudo terminaria no meio daquela tempestade e tormenta, e que no fim morreria afogado entre as ondas. Muitas vezes falaria com a sua mãe destas coisas, procurando alívio. Ela entendia profundamente o mistério e aceitava plenamente conformada. Sentia com toda a ternura e oferecia a sua dor cheia de fé,
porque o seu coração é semelhante e muito unido com o coração do Filho. Sempre que a Virgem Maria pensava na paixão de Jesus, sentia, pela experiência, o que o Simeão tinha profetizado: uma espada de dor traspassará a tua alma. Todas as vezes que encontrava seu filho, vinha à mente os tormentos que sofreria em cada um dos seus membros. Imaginava a cabeça coroada de espinhos, o rosto esbofeteado, as costas sangrando pelos açoites, os pés e as mãos cravados e o seu peito ferido pela lança. Ao abraçá-lo, abraçava junto no seu coração o seu corpo e aquelas torturas, e dizia: meu bem-amado é para mim um saquitel de mirra, que repousa entre os meus seios. Despertava na Virgem um grande e cada vez mais ardente amor. Pela luz do Espírito Santo, conhecia bem a majestade de Deus, a majestade dos homens e a amargura da dor que padecia por eles. Conservava todas essas coisas no seu coração e dava-se conta da grandeza do amor de Deus e dos imensos benefícios que fazia a todos os homens. A este conhecimento correspondia a sua humildade, com um profundo agradecimento a Deus, com um ardente amor pelos homens, a quem Deus havia amado tanto, que entregava o próprio Filho. Ela também, estimulada pela generosidade divina, desejava entregar-se inteiramente à salvação dos pecadores. Nossa Mãe nunca se cansará de interceder por nós. Nisto está a nossa esperança, pois para nosso bem quis que se realizasse a missão para a qual o seu Filho veio ao mundo, derramar o seu sangue, preço da nossa redenção. Estava a Virgem Maria prevenida. Tinha meditado continuamente na paixão do seu Filho. Por isso veio a Jerusalém, sabendo que naquela noite o seu filho seria entregue à morte. Entrou com as outras mulheres que normalmente acompanhavam Jesus, na mesma casa onde seu filho celebraria a Páscoa. Embora em outro compartimento, inteirava-se do que o Senhor dizia, fazia e ordenava. Preparou a ceia como outras tantas vezes tinha feito. Que espécie de trabalho seria duro para ela se o seu próprio filho lavava os pés dos seus apóstolos? Soube como seu filho dava a comer seu corpo e a beber seu sangue, que transmitia a eles, aos apóstolos, o poder de repetir esse sacramento para que durasse até o fim dos tempos. Mais do que nenhuma outra pessoa, compreendeu a profundidade deste mistério, avaliou e agradeceu a grandeza deste benefício. O Senhor levantou-se com firme resolução. Os apóstolos fizeram o mesmo. Juntos deram graças a Deus e cantaram, como de costume, o fim da ceia. A isto parece referir-se o Evangelho, depois do canto dos Salmos, diz São Mateus, capítulo 26. Este hino constava de 7 salmos completos. Começava com o Salmo 112 e terminava com o Salmo 118. Nesta longa noite de ansiedade, cantando, o Senhor deu graças a seu eterno Pai. Verdadeiro exemplo de agradecimento, fidelidade e obediência ao que a lei ordenava. Comerás a saciedade e bendirás a Deus, teu Senhor, pela boa terra que te deu. A Virgem Maria, ao ver o seu filho de pé, retirou-se para esperar a sós um último abraço, a última despedida que tanto esforço custava. Viu aparecer com a tranquilidade de sempre. O rosto estava caloroso pela conversa depois da ceia e pela comoção interior que sentia. Diante dela, com o amor que sentia este filho por esta mãe, disse: Mãe, não venho dizer nada que já não saiba. Venho despedir-me para o que já sabe. Consolei-me muitas vezes falando disto contigo. Dá graças a Deus, mãe, porque recebeu a felicidade de ter um filho que vai morrer pela justiça de Deus e fazer os seus filhos. Anime-se, que o fruto é grande. Tudo passará depressa. Depois voltaremos e nos encontraremos, imortais e cheios de glória. Ao fazer isto, cumpro a vontade de meu Pai. Se a senhora ficar um pouco mais consolada, partirei mais aliviado. Tenho pressa, mãe. Desejo sua bênção e um abraço. As lágrimas corriam pela face de Maria.
O coração se partia de dor pelo esforço constante por obedecer e amar o que Deus dispunha. Era grande o seu amor, pois pode oferecer o filho que tanto amava, pela glória de Deus e pela salvação dos homens. E a Virgem Maria provavelmente respondeu: meu filho, que seja o Pai do céu quem dê a bênção. Eu sou somente escravo do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. O Senhor comoveu-se e chorou ao ver as lágrimas da sua mãe. Ambos calados, deixando falar somente o coração, se abraçaram e em silêncio se separaram. Ela seguiu-o com o olhar até perdê-lo de vista e assim ficou sozinha. E aqui tem uma nota na margem da página. A despedida de Jesus e Maria não é narrada pelos evangelhos, todavia é bem verossímil que tenha acontecido. Bom, podem ver que o livro é precioso e a raiz disso eu gostaria de falar sobre a devoção das 7 dores de Nossa Senhora. Nossa Senhora se aparece a Santa Brígida e revela uma devoção muito pequena, muito rápida, que eu já tive o trabalho de contar no relógio quanto durava, 2 minutos máximo, que é a devoção das 7 dores, 7 Ave Marias por cada uma das dores de Nossa Senhora. Se nós temos compaixão da Santíssima Virgem Maria, Nosso Senhor fica muito agradecido. Qual bom filho não é agradecido para com aquele que se compadece da sua mãe? E Nossa Senhora teve uma dor gigantesca, porque a dor se mede pelo tamanho do amor. Repito, a dor se mede pelo tamanho do amor. Então, se a dor da Santíssima Virgem Maria era tão grande, aí calculamos o tamanho de sua dor. Nessa devoção tão curta, nós contemplamos cada uma das dores de Nossa Senhora. A profecia do São Simeão, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus, o encontro com Jesus no caminho do Calvário, a crucificação e morte de Nosso Senhor, a descida da cruz e a sepultura de Nosso Senhor. E assim rápido, uma Ave Maria por cada uma das dores, obviamente contemplando durante essa Ave Maria ali aquela dor. Somente isso tem promessa de salvação. E outras tantas outras promessas. Paz na família, assistência da Santíssima Virgem Maria no momento da morte, etc. Mas só se fosse a salvação já seria grandíssimo. 1 minuto e meio por dia, 2 minutos. Então mantenham essa devoção, que é uma devoção a um dos maiores títulos de Nossa Senhora. O maior título de Nossa Senhora é a maternidade divina, isso é indiscutível. Todos os demais títulos de Nossa Senhora vêm daí. Mas o fato de que ela tenha compartilhado a redenção com Nosso Senhor a faz grandíssima. Nossa Senhora é realmente nossa corredentora. Em absoluta dependência de Nosso Senhor. Sem Ele, ela não poderia fazer absolutamente nada. Por isso ela mesma diz, né? Eis aqui escrava do Senhor. Mas, como é vontade de Deus, ela foi somada à obra da redenção. E nós, quando rezamos as 7 dores, lembramos dos padecimentos de Nossa Senhora pela salvação das nossas almas. E é uma devoção que, naquelas visões sobrenaturais, já sei que é revelação privada, mas lembre-se, sempre que a igreja aprova uma revelação privada, ela está querendo dizer que não há nada ali que seja contrário à fé. Ninguém vai ser herege se não acreditar, pode cair em impiedade. Imagine se eu negar que a Nossa Senhora se apareceu em Fátima. Isso não é uma negação do dogma, mas é uma impiedade gigantesca. Mas enfim, ali naquelas revelações, a Santa Brígida, Nosso Senhor chega a dizer que ele se agrada mais da compaixão que se tem as dores da sua mãe que as suas próprias dores. Então é uma devoção curta, muito simples, que geralmente com as crianças eu insisto muito, e eu utilizo como oração da noite. É a última coisa que eu faço no dia. O padre ele tem, né, o ofício divino, ele tem a oração oficial da igreja para a noite, chamada completas. Só que imediatamente antes de dormir, antes de apagar a luz, ou até mesmo com a luz apagada já, joelhos ao lado da cama, e diante de uma imagem, se for possível, rezando as 7 dores, e ali, nada de pegar telefone depois, para ver mensagem, nem nada. 7 dores e pum, cama. É a maneira que eu faço, podem fazer da maneira que melhor pareça, de manhã, ao meio-dia, como seja. Mas, pessoalmente falando, me dá a emoção que a última coisa que eu penso no dia seja as dores de Nossa Senhora. Padre,
tem um terço também, né? Tem a coroa da Santíssima Virgem. Só que, às vezes, Nossa Senhora insistiu muito no terço, né? O Santo Rosário, pregado por Santo Domingos. Não quer dizer que não seja tão bom, etc. Nossa Senhora insistiu nesse. E se a pessoa for rezar o rosário ou o terço, e além disso a coroa das 7 dores, bem, mas substituir um pelo outro não parece ser da intenção de Nossa Senhora, que pediu a oração no terço em Fátima, né? Então nós seguimos mais o espírito da mensagem de Fátima. Mas sim, tem a coroa que são 7 Ave-Marias por cada uma das 7 dores, né? Aí seria 7 vezes 7. É uma devoção mais longa, tão boa quanto, tão santa quanto, mas a outra é uma devoção pequena, uma devoção curta. E muitas vezes a gente diz, padre, que eu não rezo o texto todos os dias, porque eu não tenho tempo, isso, aquilo, outro. Aí se a gente for colocando devoções sobre devoções, sobre devoções, no final das contas não faz nada. Lembre-se, não confundamos a devoção, que é a disposição para colocar-se a serviço de Deus imediatamente, com as devoções. Nós temos que escolher as devoções que mais, não é que mais nos agrada, mas o que nos eleva mais a Deus e ficar com elas. Colocando um monte de coisa aí, o escapulário do dedo indicador de Santo Tomé. Tá bom, mas coisa em cima, enche de coisa, no final das contas, não faz nada com profundidade e mantém aquela alma pulando de galho em galho nas devoções. Quando encontra uma coisa que lhes enche a alma, fiquem naquilo. Senão confundimos muitas devoções com devoção. Outra pergunta, além do louro? O louro e as crianças. Rezamos uma Ave Maria? Assim terminamos já. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém.